nos seus receptores mais um programa da Voz da Profecia. Hoje a nossa palestra está a cargo de Roberto Rabelo, que falará sobre o supremo acontecimento da história. O supremo acontecimento da história só pode ser um dos atos de Deus praticados em relação à raça humana. Terá ele sido o nascimento de Cristo? Será porventura a segunda vinda do Senhor? Ambos esses acontecimentos são de muito grande importância, mas cremos que mais importante ainda foi a sua morte na cruz. A morte expiatória de Cristo foi sem dúvida o maior de todos os acontecimentos da história. O Filho de Deus se fez homem, nasceu na família humana para o fim principal de executar esse grande ato, provar a morte por uma raça de pecadores e com tal sacrifício nos prover salvação. Cristo tinha consciência disso, sabia que cada passo que dava na sua vida levava-o mais perto dessa morte. No grande relógio de Deus chegou por fim a hora para o maior de todos os acontecimentos. Era a noite de quinta-feira. Jesus se retirou para o horto de Getsêmani a fim de orar ao Pai. 3 dos seus discípulos foram levados em sua companhia, e a esses ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. São Mateus 26, 38. Enquanto no horto, ele orou 3 vezes: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. São Mateus 26, 39 a 44. O que o Salvador temia, o que o aterrorizava, era a separação do Pai por assumir ele os pecados do mundo. Pois foi aí no Getsêmani que ele aceitou de modo definitivo tomar o nosso lugar. Aí, num sentido especial, ele passou a ter profunda consciência do fardo da culpa do mundo. Cristo sentia que pelo pecado estava sendo separado do Pai. O abismo era tão largo, tão negro, tão profundo, que seu espírito tremeu diante dele. Para escapar a essa agonia, não devia exercer o seu poder divino. Como homem, cumpre-lhe sofrer as consequências do pecado do homem. Como homem, deve suportar a ira divina contra a transgressão. A angústia de Jesus chegou ao ponto em que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. São Lucas 22, 44. Então, ao sair do horto, cerca da meia-noite, o Salvador foi preso e conduzido primeiro à presença dos líderes religiosos. Depois compareceu perante Pilatos e Herodes, autoridades civis. Durante aquela negra madrugada e até às 8 horas do dia, aproximadamente, ele foi 3 vezes inquirido e 4 vezes julgado. 2 vezes foi açoitado, sendo o número de açoites de cada vez 39, açoites tão dolorosos que alguns morriam em consequência deles. Jesus foi também escarnecido, esbofeteado, cuspido. Provavelmente nunca foi um criminoso tratado com tão grande indignidade como foi o inocente Filho de Deus. Empregando instrumentos humanos, Satanás investiu contra ele com fúria infernal, em desesperado esforço para induzi-lo a dizer ou fazer o que o desqualificasse para oferecer a Deus um perfeito sacrifício. Após a longa tempestade de maus tratos, fisicamente exausto, sangrando e sofrendo excruciantes dores, foi ele conduzido ao Calvário e pregado numa cruz. Para mostrar desprezo por sua pessoa, foi a sua cruz erguida entre as de 2 salteadores, com a implicação de que ele era o principal criminoso. Na cruz, o Salvador sofreu intensa dor física durante cerca de 6 horas, pois tinha o corpo lacerado pelos muitos açoites, a fronte ferida pela coroa de espinhos, as mãos e os pés traspassados pelos cravos. Maior, porém, que o sofrimento físico era a sua dor moral, consequente à separação do Pai. Na sua angústia, ele foi levado a exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? São Mateus 27, 46. Helmut Tillich, teólogo alemão, reitor da Universidade de Hamburgo, lembra-nos que a morte de Jesus foi um grito desesperado em meio ao mais terrível isolamento. Por que isolado? Por que abandonado? Porque tinha sobre si os pecados do mundo, os teus pecados, rádio ouvinte, e os meus. E o Deus, que é tão puro de olhos que não pode ver o mal, escondeu dele a sua face.
Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Tão tremendo era o quadro do sofrimento do Imaculado Filho de Deus que a própria inanimada natureza como que simpatizou com o seu autor. Desde a hora sexta, cerca do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, toda a Judéia. São Mateus 27, 45. Naquela espessa escuridão velou Deus a derradeira agonia humana de seu Filho. Cerca das 3 horas da tarde, Jesus bradou: está consumado. Em grego, tetelestai. Está cumprida a minha missão. Está vindicado o caráter de Deus infamado por Satanás. Está assegurada a eterna vitória do bem sobre o mal. Esse brado foi dirigido a todos os seres inteligentes e fez vibrar o universo. Tão logo ele foi proferido, Jesus inclinou a cabeça e rendeu o espírito. São João 19, versículo 30. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. São Mateus 27, 51 a 54. Que significa para nós este maior dos acontecimentos da história e da eternidade? Em primeiro lugar, ele revela que o pecado é coisa grave. Não fosse assim e Cristo não necessitaria ter morrido. A cruz revela o que Deus pensa do pecado. O Rei do Universo não tolera o pecado. Mas a oferta da vida de Cristo revela também, e sobretudo, a maravilhosa verdade de que Deus fez cair sobre o seu Filho a culpa do mundo pecador. Aquele que não conheceu o pecado, diz um dos mais profundos textos da Bíblia. Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, segundo aos Coríntios capítulo 5, 21. Ou nas palavras de Isaías, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Capítulo 53, versículo 6. Na sua bondade para com nós homens, Deus possibilitou a grande permuta. Cristo assumiu a nossa culpa a fim de que possamos possuir a sua justiça. Tendo assumido os nossos pecados, sofreu a pena deles. Mas Deus Pai compartilhou o sofrimento de seu Filho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, 19. Pela morte de Cristo, a justiça e a misericórdia paradoxalmente encontram perfeita realização. Na cruz, movido pela justiça, Deus julgou e puniu o pecado. Aí também, usando de misericórdia, Ele absolveu o pecador da sua culpa e da sentença de morte que sobre ele pesava. Teve cumprimento a Escritura que diz: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, 10. O sacrifício de Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus que requer a morte do pecador, como lemos em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Ele preencheu todos os requisitos, de maneira que ao pecador arrependido podem ser livremente estendidas misericórdia, graça e perdão, sem comprometer a santidade de Deus ou a equidade do seu governo. Mais que isto, a oferenda de Cristo foi inexcedivelmente abundante para abranger toda a alma que Deus criou. E a graça que Deus nos pode estender, pelo que Cristo fez, é maior do que possam ser os nossos pecados. Onde abundou o pecado, escreveu São Paulo, superabundou a graça. Romanos 5, 20. Deus em Cristo se mostrou o maior Salvador do que nós homens podemos ser pecadores. Na cruz, pois, prezado ouvinte, o justo sofreu pelo injusto, o inocente pelo culpado, que és tu, que sou eu. Não te move, amigo, esta mais sublime de todas as verdades? Não te move ao arrependimento, ao abandono do pecado, à entrega de ti mesmo ao amigo divino, para viveres como ele aprova? Deus te ajude a assim sentir e a assim proceder. Estarás então fazendo o que a Escritura diz, segundo Coríntios 5, 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nas palavras do cântico, junto à cruz em que Jesus pagou a tua e a minha dívidas, ainda há lugar para ti. Ocupa, amigo, esse lugar, dando-lhe o teu coração, o teu inteiro amor. Na cruz onde Cristo morreu, há lugar de abrigar e salvar. Sua graça é real, seu amor é sem par, mais alto que os montes, mais vasto que o mar. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões, mas ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Sem ele não podes viver. Sem Cristo não podes vencer. Perdão obterás, vida eterna terás. Jesus dar-te-á tudo que for mistério. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões, mas ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. A mensagem que ouviram é contribuição dos seus amigos, os adventistas, ao esforço por tornar conhecidos os grandes ensinos do Evangelho. Os que desejarem receber cópias gratuitas das palestras que imprimimos, poderão obtê-las pedindo-as à Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. A emissora que ouvem transmitirá o nosso próximo programa na semana que vem, neste mesmo dia e hora, ou no tempo acaso indicado ao terminar esta irradiação. Volte, pois, a ouvir-nos no tempo indicado, juntamente com os seus familiares. Se o prezado ouvinte está satisfeito com os nossos programas, fale deles aos seus amigos e conhecidos. Convide-os para ouvi-los também. Se está fazendo um dos nossos cursos, Encontro com a Vida, por exemplo, ou Família Feliz, prossiga até completá-lo e receber o seu certificado. Sim, e convide os seus amigos para igualmente fazerem esses valiosos cursos. Terminamos deixando com quantos nos ouvem as palavras do apóstolo Paulo, Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades,